Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é... Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre identificação de regularidade, de sequências e determinação de elementos ausentes em uma sequência. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Hoje iremos começar nossa aula de uma maneira diferente. Vamos começar com uma história. Mas você deve estar pensando, que estranho! Mas essa era a aula de matemática. Como o professor está falando que vai contar uma história? Pois é, mas a nossa aula de hoje vai iniciar com uma historinha. E o nome dela é A Fila dos Números. E essa história foi inspirada na autora Grace Amorim. Vamos lá começar. Em uma escola, havia uma classe com 9 alunos, mas esses alunos eram diferentes. Eles não eram pessoas, e sim números. E sua professora também era diferente. Era chamada Professora Zero e amava tudo organizado. Todos os dias, ela organizava sua classe em uma fila antes de iniciar qualquer atividade. Então, pedia que todos se organizassem certinhos, todos virados para frente. E o primeiro da fila era o número 1. Ele era um aluno exemplar e fazia tudo o que sua professora solicitava. Então, ficava direitinho na fila, sem virar para trás para conversar. E após ele, vinha o número 2, que era um aluno muito esperto. Após ele, vinha o número 3. Ele era muito alegre e sempre ia para a fila sorrindo. Depois dele, vinha o número 4, que era um aluno muito inteligente e obediente, como seus colegas 1, 2 e 3, que não viravam para trás. Mas o próximo colega não era que nem seus amigos, ele não se concentrava na fila, ele vivia virando para trás, que era o número 5. E depois dele, vinha o número 6. Ai, ele só queria saber de conversar e ficar virado para trás para conversar com seu colega 7. Por mais que a professora Zero chamasse a atenção dos números 5 e 6, eles só viviam virados para trás. O número 7 era diferente dos números 5 e 6, pois ficava virado para frente, como sua professora solicitava. Depois dele, vinha o número 8, que também sempre ficava virado para frente. Ele obedecia sua professora. Depois dele, vinha o 9. Ele era atencioso e ficava virado para frente. Assim, a professora organizava a fila de sua classe todos os dias. Olha só como eles estão organizados. E o que você pode observar também? Sim, eles estão organizados em sequência. E aí, após essa história, você conseguiu entender o que é uma sequência? Ficou claro para você? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, olha só, uma sequência nada mais é do que uma ordem. É uma forma de organização já estabelecida ou que podemos escolher. As sequências podem acontecer por meio de números, objetos ou figuras. Portanto, são várias as possibilidades de sequência que podemos ter. No decorrer dessa aula, vamos precisar da sua atenção para que possa observar e assim conseguir identificar a continuidade entre as sequências para indicar os elementos ausentes nas sequências que teremos. Você já brincou de quebra-cabeça? Sim, eu também. E eu amo brincar de quebra-cabeça.
Ele é um jogo que desperta muito o meu interesse. Olha só, ganhei de presente no meu aniversário uma coleção com 3 jogos de quebra-cabeça. E eles são divididos em 3 níveis: o nível fácil, o nível intermediário e o nível difícil. Então, eu vou precisar da sua ajuda. Vamos lá montar o primeiro quebra-cabeça. Olha só, vamos lá começar montando o nosso primeiro quebra-cabeça, que é o de nível fácil. Vamos lá, vou colocando uma, a outra e a outra. E assim montamos o nosso quebra-cabeça de nível fácil. Vamos lá para o nosso quebra-cabeça de nível intermediário. Vou precisar da sua ajuda, viu? Vamos lá começar a montar. Vou colocando uma peça, a outra. Opa, montei o meu quebra-cabeça de nível intermediário. Vão prestando bem atenção como estão organizados esses quebra-cabeças, hein? Olha só, esse é o de nível difícil. Então, eu vou precisar da sua ajuda, tudo bem? Vamos lá começar. Vamos pegando uma peça, vamos encaixando outra, mais uma aqui, outra ali, outra mais aqui. Tá acabando. Vamos lá e assim montamos o nosso quebra-cabeça de nível difícil. Comparando os quebra-cabeças, no primeiro nós temos 4 peças. No segundo, nós temos 9 peças. E no terceiro, nós temos 16 peças. Sabe o que eu estava pensando aqui? É que a lógica dessas sequências é a tabuada de multiplicação. No primeiro quebra-cabeça, temos 4 peças. Para termos 4, é só multiplicar 2 vezes 2. E no segundo jogo, é só multiplicar as linhas pelas colunas. Assim, temos 3 vezes 3 é igual a 9 peças. Seguindo essa lógica, então, nós vamos fazer a mesma coisa no quebra-cabeça de nível difícil, onde nós vamos multiplicar as linhas vezes as colunas, ficando assim: 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a sequência usada foi respeitando a lógica de 1 em 1 nas bases, a partir do primeiro quebra-cabeça, que tinha 2 peças. Então, foi-se somando nas bases 2 mais 1 e tivemos o segundo quebra-cabeça que tinha 3 peças na sua base. E para achar o do terceiro quebra-cabeça, bastou somarmos 3 mais 1 e tivemos 4. E conseguimos saber quantas peças teríamos nesse jogo de nível difícil. O quebra-cabeça de nível fácil tinha 2 peças na sua base, o de nível intermediário tinha 3 e o de nível difícil tinham 4 peças. Olha só, que tal irmos ao circo? Você topa? Sim, eu amo ir ao circo por causa dos shows que fazem nele. No Circo Felicidade, há muitas atrações para todos os gostos. No dia que eu fui ao espetáculo, havia muitas atrações. Mas minha prima, quando foi, disse que não havia tantas atrações assim. E quando minha irmã foi, disse que haviam bem poucos personagens no show. Então, ficamos nos perguntando, mas por que será que acontece isso nesse circo? Que estranho! Fomos, então, investigar junto ao responsável do circo sobre isso, porque alguns dias havia mais atrações e outros menos. Ele nos respondeu que, de acordo com a programação do circo durante a semana, as atrações mudam devido à baixa procura da população. Disse que os dias que havia menos público, eles colocavam menos atrações. Ficamos muito tristes, pois pagamos o valor normal. Então, fomos até o dono do circo e ele falou que poderíamos assistir outro dia os artistas que ainda não tínhamos visto. Então,
conversamos e listamos os shows que não tínhamos visto. Minha prima e minha irmã viram que, seguindo ao que eu tinha assistido, que aquele era o padrão normal dos shows que deveriam ser exibidos. Eu assisti 8 shows, minha prima a 5 e minha irmã a 4. Assim, cada uma tinha assistido a uma quantidade diferente. Então, os shows faltosos foram diferentes. Seguindo o padrão dos shows, minha prima não assistiu a quais? Olha só, presta atenção no padrão. Vamos lá começar então. Ela não assistiu aí ao show do elefante. Ela também não assistiu ao show do palhaço da corda bamba, mas tá faltando mais um aí. Qual é, você sabe? Isso mesmo, ela não assistiu ao show do palhaço cambalhota. Já minha irmã, quais foram os shows que ela não assistiu? Observem o padrão, hein? Isso mesmo, a minha irmã não assistiu ao mágico, também não viu ao do elefante. Estão faltando mais 2 espaços aí. Quais são? Quais serão os shows que ela não assistiu seguindo o padrão de shows? Sim, ela não assistiu ao show do palhaço equilibrista e nem do coelho com balões. Então, olha só, outro dia as meninas foram ao circo e assistiram todos os shows que elas não tinham visto da vez que foram. E assim, ficaram muito felizes e conheceram todas as atrações do circo da cidade. Em uma sala de aula, uma professora em sua aula de matemática resolveu lançar um desafio para seus alunos. Observe a imagem a seguir. Ela colocou alguns números na lousa e os separou em 2 linhas, onde estabeleceu um padrão para cada linha. Na primeira linha, ela colocou os números 2, 6 e 8. Porém, olha só, ela deixou alguns espaços sem colocar números. Na segunda linha, ela colocou os números 3, 5 e 7 e deixou também uns espaços em branco. Para preencher esses espaços sem números, basta observar o padrão estabelecido em cada linha. Vamos lá começar com a primeira linha. Ela colocou o número 2, em seguida, um espaço, depois o número 6, após o 8 e mais um espaço em branco. Na segunda linha, temos o 3, em seguida um espaço em branco, depois o número 5. Após, temos um espaço em branco e, por último, o número 7. Agora que já analisamos cada padrão estabelecido, vamos preencher os espaços em cada espaço em branco nas linhas. Na primeira linha, observando o padrão estabelecido, você observa que a regularidade de cada número é qual? Sim, é de 2 em 2. Então, o primeiro número faltoso é o número 4. E o outro número é qual? Seguindo esse padrão. Sim, é o número 10. Parabéns! Vamos analisar agora a segunda linha, observando o padrão estabelecido. Você observa que a regularidade em cada número é qual? Sim, é de 1 em 1. Então, o primeiro número faltoso é o número 4 e o outro é o 6. Isso mesmo! Assim, o padrão estabelecido é da primeira linha, que é 2, e o da segunda linha é 1. É importante sabermos identificar a regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes na sequência. E aí, gostou?
Espero que sim! Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre identificação de regularidades de sequências e determinação de elementos ausentes na sequência. Então, vem comigo para a sua hora da atividade! Atividade 1. Jeane decidiu diminuir a quantidade de chocolate que ela ingere diariamente, mas vai fazer isso gradativamente. Ela vai diminuindo essa quantidade durante a semana. Na segunda-feira, ela come 5 tabletes. Na terça-feira, comeu 4. Na quarta-feira, 3. Na quinta-feira, 2. Seguindo a lógica dessa sequência recursiva, quanto ela comeria de chocolate na sexta? E aí, é a letra A, 4, letra B, 1 ou letra C, 2 tabletes de chocolate? Preste atenção como está organizado essa sequência. Tudo bem? E aí? Se você marcou a letra B com 1 tablete, você acertou! Parabéns! Isso mesmo, na sexta-feira ela comeria apenas 1 tablete de chocolate. Atividade 2. Agnes tinha que fazer uma atividade na escola com tampinhas de garrafas. Então, traçou uma meta. A cada dia que passasse, ela teria que duplicar a quantidade de tampas que deveria recolher. Ela tem o período de 5 dias para conseguir, que são eles: segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Mas, dia de quarta-feira, ela tem aula de espanhol. Nesse dia, ela não conseguiria recolher essas tampas. Observe esse quadro e diga quantas tampas ela deveria recolher nessa quarta-feira. Na segunda-feira aí, ela tem 2 tampas. Na terça-feira, 4 tampas. Na quarta, ela não colocou nada. Qual será a quantidade que ela deveria ter aí? Na quinta, ela tem 8 tampinhas. E na sexta, ela tem 10 tampinhas. Seguindo essa sequência, qual a quantidade de tampinhas que a Agnes deveria recolher na quarta? Letra A, 6 tampinhas? Letra B, 3 tampinhas? Ou letra C, 8 tampinhas? E aí, se você marcou a letra A, você acertou. Ela teria que recolher nos dias de quarta-feira 6 tampinhas. Parabéns pela sua participação nas nossas atividades de hoje. Agora, querido aluno, chegou a hora de lembrarmos um pouco do que vimos na aula de hoje. Então, venha comigo para a nossa hora da revisão. Na matemática, as sequências usadas podem ser de números, objetos, figuras, entre outros, onde são organizados em uma ordem pré-definida. Cada elemento que faz parte dessa sequência. Cada parte que faz parte dessa sequência pode ser chamado de elemento. A ordem em que o elemento aparece é a posição dele na sequência. E a sequência recursiva é quando um elemento, ela depende do elemento anterior, seja números, seja objetos ou figuras. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!